Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira, 1º de junho, já está chegando e, como sempre, traz as principais informações de Cachoeira para você. Na edição de hoje, a gente mostra o trabalho de um artista que muitos cachoeirenses conhecem e acompanham no centro da cidade, um malabarista que mostra o seu show nos semáforos. E você vai ver também, desemprego cai no Brasil, mas o número de pessoas fora do mercado de trabalho ainda passa dos 11 milhões. Novo modelo da carteira de habilitação começa a ser emitido hoje. A mudança estava prevista desde dezembro do ano passado. No quadro Educacão, Francine Hernandes fala sobre os hábitos dos cães que os donos querem mudar. Como tirar costumes de forma eficaz. O projeto do vereador Dudu Moisés quer proibir cerimônias, festejos e inaugurações de obras que ainda não estejam concluídas. Nós conversamos com ele sobre a proposta. Obras do pórtico de Boas-Vindas à Cachoeira avançam e entram em uma nova etapa. E tem ainda uma conversa com o reitor da UFSM, Luciano Chu, sobre o corte de verba anunciado pelo governo federal. O impacto pode ser de 19 milhões de reais na instituição. E você pode fazer o NT Sul com a gente, enviando a sua opinião, mandando uma informação, um recadinho para o nosso WhatsApp. Então atenção aí para o número 51997697129. Pode mandar foto, pode mandar vídeo também. E pelo Face também dá para mandar a sua mensagem, comentando na nossa transmissão ao vivo do nosso jornal em facebook.com/TV Cachoeira. Não deixe de participar, o NT Sul de hoje está começando agora. No corre-corre do dia a dia, muitas vezes a gente não percebe que algumas ações, até mesmo de pessoas desconhecidas, podem mudar o nosso humor. Bom, nas grandes cidades, artistas de rua nos semáforos não são lá uma novidade. Mas em cidades como Cachoeira do Sul, no interior, essa cultura do show pelo sorriso do espectador ou por alguma doação em dinheiro está chegando e ainda precisando ser entendida. Essa cena se repete quase que diariamente nas sinaleiras da Rua Júlio de Castilhos ou da Rua Davi Barcelos, em Cachoeira do Sul. No tempo que o sinal leva para liberar o fluxo dos carros, o Gilbran, Juba como é conhecido, aproveita para um alegre cumprimento e característicos assovios que acompanham o show do artista circense de rua. Terça-feira reencontramos o Giba na sinaleira da Júlio. A mochila carrega os aparatos do show. Sim, show. Ele conta que é cachoeirense, esteve fora e retornou há 3 anos. Nos últimos 10 anos, aprendeu a arte do malabarismo com um amigo, se qualificou e ampliou o repertório de números e se prepara diariamente, inclusive o visual, para oferecer o melhor ao seu público principal, motoristas e passageiros dos carros que passam pelo sinal. Eu acho um trabalho interessante, estão trabalhando, né? Acho que é interessante. Olha, isso aí é uma livre escolha, né, Helena? Do jeito que está a crise hoje, eu acho que nós temos mais é que apoiar, porque só assim não estão nas drogas, não estão furtando, estão fazendo uma coisa que é legal. E não somente eles. Enquanto conversamos com o Juba, ele é surpreendido com um espontâneo abraço do Wendel. A mãe explica que o garoto é autista, admira e gosta muito quando vê o Juba em ação. Para o artista de rua, isso foi o melhor do dia. Como é que é receber esse tipo de carinho? Esse eu acho que assim, vale mais às vezes do que receber o dinheiro do pessoal no carro, assim, tipo, principalmente quando são crianças, assim, porque é muito espontâneo. Tipo, a criança é pura, a criança vai te olhar e vai te dar um sorriso e vai dizer, tio, adorei. No momento em que o sinal fecha, o Giba entra em ação. A sinaleira se torna o grande palco do artista de rua. O que ele lamenta é que nem todo mundo tem essa mesma percepção de que o que ele faz é trabalho. Enquanto atua no sinal e também em casa, ele aperfeiçoa o uso do aro de Salerno, associado aos malabares. Ele afirma com orgulho ser o único artista de rua a usá-lo no Brasil e tem por meta ser recordista usando um de 9 aros. O artista de rua em Cachoeira é muito estigmatizado.
pelo fato de ter muita gente que utiliza da arte de rua para fazer um dinheiro, para usar droga, para estar bebendo, eles chegam na sinaleira, ficam bebendo aqui na sinaleira, chegam, fazem bagunça, deixam tudo sujo. Então isso acaba que o pessoal que está tentando fazer um trabalho mais sério, que nem no meu caso, isso fica feio para mim. Eu acho assim, eu me sinto mal quando eu chego na sinaleira e alguém me olha e diz, vai trabalhar. Esse é o teu trabalho? Esse é o meu trabalho. Ou me mandam estudar. Eu estudo 4 horas, eu estudo no mínimo, eu treino 4 horas por dia. No momento, eu sou o único artista no país que faz esse número. Dia 12 de julho, eu vou fazer a gravação do vídeo para tentar registrar o recorde nacional. Para mim, às vezes, o que dói muito é eu chegar ali na sinaleira e ser colocado no mesmo patamar que esse pessoal, entendeu? Porque, tipo, eu tenho uma preparação, eu deixo de estar com os meus filhos, eu deixo de estar com a minha esposa, eu deixo de estar tendo um lazer, muitas vezes, para estar preparando um número legal, para estar preparando um figurino, estar preparando uma maquiagem, para chegar aqui e o cara que joga 3 limão basicamente o mesmo rendimento que eu, porque o pessoal ajuda mais por pena do que por achar que a gente realmente merece receber aquele dinheiro ali, só por a gente estar ali na sinaleira e não estar num palco ou numa lona de circo. Que o trabalho que faz ainda precisa ser devidamente reconhecido, o Juba não tem dúvida. Mas também tem certeza de que a população terá tempo de se acostumar com isso, já que ele pretende ficar na terra natal, Cachoeira do Sul, onde quer criar os filhos, Gael, de 5 anos, e Isis, de 1 ano e meio. E também porque ele ama o ofício que escolheu e que se tornou trabalho e sustento para a família. Juba não pretende mudar, somente aperfeiçoar cada vez mais o show para agradar seu público. Eu não consigo parar, eu não me imagino vivendo sem arte de rua hoje em dia na minha vida. Muita gente diz que, por que tu não arruma um emprego? Eu não imagino, eu não consigo imaginar sem isso, entendeu? Sem poder estar ali levando um sorriso para as pessoas, levando um pouco de entretenimento por uma vida que é tão corrida, né? Às vezes a pessoa tá ali, tá num mau humor, tá estressada, e tu conseguir tirar um sorriso daquela pessoa ali, às vezes já muda o dia daquela pessoa. Muito obrigado! Uma boa tarde a todos! Tcharam! Tá aí a arte, o bom humor do Juba nas ruas de Cachoeira do Sul, personagem, né, do dia a dia de quem vive aqui no município de Cachoeira do Sul. Bom, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. A gente produz o Telejornal NT Sul com a parceria dos nossos telespectadores. Você que está em casa pode comentar os nossos conteúdos, pode também contar aquilo que está acontecendo onde você está, pode comentar no nosso facebook.com/TV Cachoeira ou enviar o seu recadinho com foto, com vídeo, um áudio no nosso WhatsApp, que é o 51997697129. Estou esperando o seu recadinho, viu? Gente, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,5% no final do trimestre de fevereiro a abril. O indicador é o menor para esse período desde 2015, conforme dados do IBGE divulgados ontem. Mas mesmo com a baixa no índice, ainda são 11.300.000 brasileiros fora do mercado de trabalho. O índice de desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre fevereiro-abril, o menor nível para o período desde 2015. Os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram uma redução de 0,7% em relação ao trimestre móvel anterior e de 4,3% em relação ao mesmo trimestre de 2021. O resultado é menor que as previsões de analistas que antecipavam, em média, um índice de 10,9%. A coordenadora de pesquisas do IBGE afirmou que a retração da taxa de desocupação vem ocorrendo desde o trimestre encerrado em julho de 2021, impulsionada pelo aumento da ocupação em setores como transporte, educação e outros serviços. Apesar da melhora do indicador, o desemprego ainda afeta 11.300.000 pessoas no Brasil, com uma informalidade que atinge 40% dos trabalhadores. A população também sofre com a disparada da inflação,
de 12% em ritmo anual em abril. Na tentativa de conter a alta dos preços, o Banco Central elevou novamente a taxa básica de juros neste mês para 12,75%, o maior nível desde fevereiro de 2017. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abriu ontem o processo seletivo para preencher 347 vagas em cursos de graduação. A seleção vai ser a partir da média das disciplinas de português e matemática nos 3 anos do ensino médio ou das notas de exames de certificação, não sendo necessária a realização de provas específicas. As inscrições começam dia 6 e vão até o dia 15 de junho. Para se inscrever, é preciso acessar a central do candidato na internet. O site é uergs.edu.br. Essas vagas, 347, estão disponíveis em 18 unidades da UERGS no estado. Aqui em Cachoeira do Sul, são apenas 2 vagas para o curso de agronomia. No site você encontra o edital e também os cursos disponíveis em cada uma das cidades. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região derrubou a obrigatoriedade do simulador nas aulas práticas para tirar carteira de habilitação no Rio Grande do Sul. Os 3 desembargadores que participaram da sessão mantiveram os efeitos da resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que torna facultativo o uso do equipamento para a expedição da CNH. Em 2015, o Conselho Nacional de Trânsito tinha instituído a obrigatoriedade do uso do simulador em todo o país, mas analisando o impacto no custo para os motoristas e a falta de avaliação sobre a eficácia do equipamento, o CONTRAN publicou uma nova resolução, tornando o uso do simulador opcional. O Detran do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, aguarda a publicação da decisão para eventuais mudanças no processo de expedição do documento em território gaúcho. E a partir de hoje, as carteiras nacionais de habilitação estão em novo modelo. O novo formato vale para os documentos emitidos agora. O layout está mais verde e amarelo e vem facilitar o trânsito de condutores brasileiros em países estrangeiros. O novo documento trará traduções em inglês e espanhol, além de pictogramas ilustrando as categorias de habilitação. Não é necessário a realização de uma nova CNH. Esse modelo atual vale até a data de vencimento. O motivo da mudança facilita o trânsito de condutores brasileiros em países estrangeiros. Na frente, haverá a inclusão da letra P, para condutores que estão na fase da permissão para dirigir, ou seja, estão no 1º ano de habilitação, ou D, para motoristas que já possuem CNH definitiva. No verso está a categoria do condutor, A para moto, B carro, C caminhão, D ônibus e E articulado, ou suas combinações. O QR Code que armazena todos os dados do motorista será mantido. Esse acesso é somente para habilitações emitidas a partir de maio de 2017. Vale lembrar que o condutor pode baixar o modelo digital da carteira. E os servidores ativos, inativos e pensionistas do quadro geral do Estado do Rio Grande do Sul recebem hoje o pagamento da revisão salarial. O pagamento é feito por meio de folha suplementar. Os salários foram pagos ontem sem a correção. A revisão concedeu 6% de reajuste ao salário, sendo 1% retroativo ao mês de janeiro e 4,95% a partir de abril. O valor bruto da folha suplementar é de R$ 230 milhões. Os vencimentos mensais da folha a partir de 30 de junho já vão trazer o reajuste de 6% incorporado aos contra-cheques. E a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Vanessa Simon, foi nomeada ontem como a gestora da Causa Animal de Cachoeira do Sul. Durante a assinatura da portaria com a nomeação, o prefeito José Otávio Germano falou sobre a necessidade de atuar pelo bem-estar animal e relembrou o trabalho do SEMPRA, o futuro funcionamento do Castramóvel, e também lembrou das propostas de criação do mini hospital veterinário junto ao DVS. Ele disse que pretende estudar com a Secretaria da Fazenda uma forma de ajudar financeiramente as entidades protetoras dos animais que usam recursos próprios, para o cuidado dos bichos, né? E o assunto agora é para quem tem cachorro em casa. O seu cão tem aí algum hábito que você não gostaria que ele tivesse? Por exemplo, gosta de subir no sofá, subir na cama, e você até deixa de vez em quando, mas quer mudar isso? E aí, o que fazer? Como fazer essa mudança? É isso que a Francine Hernandes vai explicar no quadro Educacão.
Oi pessoal, bem-vindos mais um Educacão. E olha só, nós recebemos uma pergunta do pessoal aí de casa e vamos responder ela aí para vocês. A pergunta é: como mudar os hábitos dos nossos cães? Bom, acontece que muitas vezes na criação dos nossos cães nós acabamos dando certas liberdades para eles e nos arrependendo. Isso acontece porque os cães são muito inteligentes e eles sempre vão querer fazer aquilo que é mais confortável para eles. A Red aqui, desse tamanhão todo, 26 quilos de pura fofura, adora colo. Sim, ela ama um colo. E se, por exemplo, eu desejasse retirar esse hábito dela, eu precisaria ser muito constante nas minhas decisões. Por que constância? A primeira coisa para mudar um hábito do nosso cão é que cães são animais de rotina. Então, para eles não existe, às vezes eu posso, às vezes eu não posso. Ou é sempre ou é nunca. Se, por exemplo, eu não quero que o meu cão suba na cama, a cama tem que parar de existir na vida dele. Ou seja, eu nunca mais posso colocar ele na cama, porque, caso contrário, eu vou estar enviando sinais confusos para o nosso cão. Tá, Fran, mas daí eu vou, de repente, tirar uma liberdade que ele tanto gosta, como ele vai se sentir? Aí é que entra o pulo do gato, ou melhor, o pulo do cão, eu acho, é você fazer o seu cão escolher sair da sua cama. Ué, como eu faço isso? Quando a gente quer ensinar um hábito novo para o nosso cão, a gente tem que apresentar uma alternativa de comportamento que seja muito prazerosa para ele. Vamos voltar ao exemplo da cama. Se o cão gosta de ficar na cama com a gente, ou se a Red gosta de ficar aqui no colo, o hábito que eu ensinaria seria ficar na caminha. A caminha desse cão teria que ser o lugar mais incrível do mundo para ele. E como a gente faz isso? A gente leva o cão para a caminha, lá ele vai ganhar os melhores petiscos que existe, ele só vai ganhar na caminha. Mordedores naturais, casco, chifre, dental, enfim, todos os petiscos gostosos ele vai ganhar lá. Toda vez que ele estiver na caminha, ele vai ganhar elogio, ele vai ganhar carinho, ele vai ganhar atenção. Logo, ele vai ir cada vez mais para a caminha dele, esperando ganhar essas recompensas, em vez de estar buscando a cama do tutor, ou no caso aqui da Red, o colo. Isso vale para todos os hábitos que o nosso cão tem. Por exemplo, o cachorro que mexe no lixo. Primeira coisa, eu tenho que ensinar um comportamento alternativo para ele e tirar o lixo do alcance dele. E reforçar muito esse comportamento alternativo, mostrar para ele que escolher não mexer no lixo é muito mais legal. E é assim que a gente vai trocando os hábitos dos nossos cães. Mas veja bem, a gente precisa ser constante. Às vezes, uma mudança de um hábito canino pode levar um mês ou mais. Às vezes, ele troca em 2 dias. Claro que quanto mais favorável ao cão for o novo hábito que a gente incluir, mais rápido ele vai se adaptar. Ou você vai me dizer que você demora para se adaptar com coisa boa. Vai dizer que eu nunca vi, por exemplo, alguém dizendo: nossa, meu salário aumentou, tá difícil de me acostumar com esse aumento. Eu não vejo, porque é algo muito bom e as pessoas se adaptam fácil. Então, tudo que for um aumento de carinho, de atenção para o seu cão, ele vai se adaptar muito, muito facilmente. Mas toda vez que a gente for tirar direitos dele, a gente tem que trocar por coisas muito boas. A gente tem que incentivar muito o nosso cão para não ser um processo sofrido. O cachorro, ele não sente falta daquilo que ele não conhece. Por exemplo, um cão que nunca dormiu dentro de casa não vai sentir falta dessa rotina. Um cão que nunca dormiu na cama com os tutores também não. Logo, é muito mais fácil para ele ter uma vida leve e equilibrada se ele já começou com as regras claras desde o começo. E isso não vale só para o cachorro que você pegou filhote. Quando você adota, quando você traz um cão adulto para sua casa, ele vai se adaptar às suas regras, mesmo que elas sejam totalmente diferentes das regras dos locais onde eles estavam antes. Espero que tenham gostado dessas dicas. E se quiser, mandem perguntas para nós vamos responder aqui. Eu sei que o universo canino, ele é completamente diferente do nosso e você pode estar cheio de dúvidas em casa. Então, compartilha com a gente, nós podemos ir respondendo no nosso Educacão aos pouquinhos. Obrigado, pessoal. Até a próxima!
E aí, gostou das dicas do Educacão? Bom demais, né? A Francine destacou, portanto, que a gente, para substituir um comportamento do cãozinho, do seu cachorrinho aí, é necessário substituir, portanto, com uma gratificação, né? Por algo bom que ele vai incorporar à rotina. Tá certo. E aí, ficou com uma pergunta? Ficou com a dúvida? Então pega o seu celular, mande seu recadinho pra gente. A Francine está quinzenalmente com a gente aqui na Novo Tempo e pode tirar também a sua dúvida. Bom, vou destacar aqui os canais de interatividade, seja para você fazer uma pergunta para a Francine, para os nossos demais comentaristas, ou para você participar ao vivo, o que a gente já vai ver agora os recadinhos. Então, o nosso WhatsApp é o 51997697129. Você pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode mandar foto, ou simplesmente o seu texto, que a nossa produção está de olho, a gente coloca as participações na telinha e aqueles questionamentos que chegam pra gente, sugestões de reportagens, vamos apurando aqui para dar o melhor encaminhamento possível. No Face, você também participa comentando na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Quem está com a gente aqui no Face é a Adriana Fraga, mandando o seu boa tarde. Muito obrigado, Adriana, pela participação. Uma ótima quarta-feira para você. A Ana Francisca Batista Bittencourt também está com a gente. Muito obrigado, Ana, pelo recadinho. Paulo César Rodrigues, a Elisângela Moraes, a Naida Luz. Muito obrigado a todos vocês pelos recadinhos. Daqui a pouquinho eu falo de mais gente que está participando com a gente aqui no Face. Vem comigo para a tela. Nós vamos ver agora as mensagens do nosso WhatsApp. O Rogério, de Cachoeira do Sul, está dizendo aqui parabéns, meus parabéns ao Juba pelas exibições nos semáforos. Alegria faz bem à alma. Obrigado, Rogério, pela participação. Se você está chegando agora, se conectou às nossas redes sociais, ligou a sua TV, você perdeu a primeira reportagem, daqui a pouquinho ela vai estar disponível lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com, mostrando a arte de rua aqui em Cachoeira do Sul e a história do Juba, que provavelmente você já viu ele fazendo arte nos semáforos aqui em Cachoeira do Sul, de repente não está vinculando o nome à pessoa, a gente contou um pouquinho da história dele, você não pode perder se você não assistiu. Quem mais? Olha aqui, ó, o Clênio está participando. Infelizmente, manifestações culturais e artísticas não têm o verdadeiro valor e consideração. Talvez por isso o ser humano ande tão insensível. Arte transforma. É isso aí, Clênio. Obrigado pela participação, né, e por esta defesa em favor das artes tão importantes na vida do ser humano, né? Quem mais? Marcos Schneider está com a gente, é de Cachoeira do Sul. Achei legal o número do artista de rua. Muitas vezes a gente julga sem parar lá para conversar e saber a história da pessoa. Muito boa reportagem. Obrigado, Marcos, pela participação, pelo seu comentário. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Telejornal, é também retratar histórias daqueles personagens do dia a dia da nossa sociedade, né, das nossas cidades. Tem aqui também a participação do Elemar, lindo trabalho feito pelo Juba, fazendo as pessoas sorrirem e ao mesmo tempo ajudando no orçamento da família. Parabéns a ele. Obrigado, Elemar, pela participação. Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui fotos dos nossos telespectadores, retratando também um pouquinho do frio, né? Realmente a madrugada foi gelada aqui em Cachoeira do Sul, alguns locais tiveram a formação de geada hoje cedo, 2 graus aqui em Cachoeira do Sul, hoje no comecinho do dia, muito frio. Inclusive tem uma enquete aberta lá no nosso Instagram, perguntando se você de casa gosta do inverno, gosta do frio, ou se odeia esse frio que está chegando aí. Vote lá, daqui a pouquinho a gente traz o resultado, inclusive, dessa enquete do nosso Instagram, @TV Cachoeira. E o NT Sul vai para um intervalo rápido agora. Na volta tem a previsão do tempo. E ainda, projeto do vereador Dudu Moisés quer proibir cerimônias, festejos e inaugurações de obras que ainda não estejam concluídas. Nós conversamos com ele sobre a proposta. Obras do pórtico de Boas-Vindas à Cachoeira avançam e entram em uma nova etapa. E tem também uma conversa com o reitor da UFSM, Luciano Chu, sobre o corte de verba anunciado pelo governo federal. O impacto pode ser de 19 milhões de reais na instituição. É depois dos comerciais, continue ligadinho que a gente volta já. Meio-dia e 30 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, neste meio-dia de quarta-feira. Gente, ontem à noite, mais um meteoro foi registrado sobre o Rio Grande do Sul. Ele foi visto às 10h58 da noite e explodiu sobre o mar em Capão da Canoa. Esse foi um meteoro considerado de elevada magnitude e pode estar associado à chuva de meteoros Tau Hercolídeas, ainda em atividade.
Ele entrou na atmosfera terrestre a uma altitude de 100 km, mais de 100 km, 100,9 km, e explodiu sobre a costa do Rio Grande do Sul a uma altitude de 62,1 km. A duração dele foi de apenas 1,46 segundo, né? Apenas um segundo aí, e a magnitude foi de -9. As imagens que você acompanhou são do Observatório Heller-Jung. E mais um dia de bastante frio em Cachoeira do Sul, com geada e tudo. Bom, o frio não chega a ir embora por enquanto, mas diminui bem de leve a partir de amanhã. Dá só uma olhada na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu novamente com muito frio, com temperatura típica de inverno. Teve geada, conforme mostram essas imagens de hoje cedinho, embora a estação ainda não tenha começado. Ao longo do dia tem sol, mas não esquenta muito. Temperatura mínima 2 graus e máxima 13. Quinta-feira deve ter tempo com sol entre nuvens, mas sem chuva. Mínima 7 graus, máxima 13. Sexta-feira também deve seguir com sol entre nuvens e com baixas temperaturas. Mínima 7, máxima 14 graus. Veja a previsão para todo o estado gaúcho. O primeiro dia de junho é de muito frio no Rio Grande do Sul, com geada no centro, sul e oeste gaúcho. Algumas cidades têm mínimas menores que as registradas na terça, embora na maioria dos municípios as marcas sejam menos baixas. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado, mas a nebulosidade aumenta e o tempo fecha na metade norte. Instabilidade avança com chuva no médio e alto Uruguai, Planalto Médio, Serra, Aparados e pode chegar na Grande Porto Alegre no fim do dia. Faz frio à tarde em quase todo o Rio Grande do Sul. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, 13 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 14. Na região norte, em Passo Fundo, 13. Também 13 em Santa Maria, na região central, e em Tramandaí e Torres, no litoral norte. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 14 graus. Por conta do frio, o albergue de Cachoeira do Sul ampliou novamente o horário de funcionamento. A partir desta quarta-feira, pessoas em situação de rua podem buscar abrigo às 5 horas da tarde e permanecer lá até às 8 horas da manhã. O albergue fica na rua Nicolau Ros, número 674, no bairro Oliveira. A equipe da Secretaria Municipal da Inclusão Social serve janta e café da manhã para quem passa a noite no albergue. O local, que tem capacidade para 15 pessoas, tem recebido 12 nos últimos dias. E a gente já vai dar mais uma olhadinha aqui nas mensagens dos nossos telespectadores. Sim, você que está em casa pode fazer o NT Sul com a gente, pode comentar os conteúdos, agregar um novo ponto de vista. Fique à vontade para fazer isso, viu? Você pode participar no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar aqui pelo Face, inclusive as mensagens. No Face está com a gente aqui a Cibele Pereira Fernandes, está parabenizando o Juba, artista de rua aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado, Cibele, pela participação, pelo seu recadinho. Está com a gente também a Isabel Cristina Machado, e ela diz aqui o seguinte: os animais estão entre nós para nos ensinar a amar e o ser humano ainda não entendeu. Já tive cão, já tive gato, hoje tenho... ela só tem gato, pelo que eu entendi aqui, que é o meu filho de 4 patas. Assim, se todos tivessem um lar, né? Obrigado, Isabel, pela participação. Um super abraço para você e para toda a sua família. A Diva Oliveira também gostou bastante aqui das dicas que a Francine Hernandes trouxe mais cedo, no quadro Educacão. Parabéns pela reportagem sobre readaptar o comportamento dos cães. Obrigado, Diva. Tudo de bom aí para você, viu? Sandra Ferreira também está com a gente, o filho dela, o Everson, o Edson. Obrigado pelo carinho de vocês, como sempre. Uma ótima quarta-feira. Sabe o que a gente vai ver agora? Fotos que os nossos telespectadores estão mandando no WhatsApp 51997697129. Participe pelo WhatsApp também. Quem está com a gente? Elisandra Duarte. Olha só, a Elisandra mandou mensagem mais cedo, mostrando aí fotos da geada em Cachoeira do Sul. Muito frio hoje, né? Foi dia para todo mundo sair encasacado, mas pelo menos tem uma coisa boa, né? Esse amanhecer frio certamente gerou boas imagens, né? Para os nossos telespectadores. Inclusive, já vou reiterar o que eu disse antes do intervalo aqui, tem uma enquete aberta lá no nosso Instagram, nos stories do nosso Instagram, @TV Cachoeira, perguntando: e aí, você que está em casa, você que está aqui no Rio Grande do Sul, tá curtindo esse frio todo?
Não tá gostando muito não? Então passe por lá, dê o seu voto. No finzinho do jornal a gente revela aqui qual foi o resultado da enquete. Mas já posso adiantar que o pessoal não tá gostando muito do frio não, a não ser pelas imagens, viu? Quem mais? O Alex Gonçalves, olha só, paisagem de interior, aqui de Cachoeira do Sul, né? O sol amanhecendo e tudo branquinho aí, né? Obrigado, Alex, pela participação. Um ótimo dia para você, um ótimo trabalho. Quem também participa com a gente é a Ivone Fux. Daniel, fiz esse belo blusão aproveitando o friozinho. Olha aí, né? Realmente uma bela produção de tricô, né? Obrigado, Ivone. Que possa ser bem quentinho, né, para aquecer alguém nesse inverno que nem começou, mas que deve ser bastante gelado aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado a Ivone pela participação. A Preta está participando com a gente. Uma boa maneira de espantar o frio e pôr a preguiça para se movimentar. Olha aí, tá o povo fazendo exercício, faz bem para a saúde, espanta o frio, né? E serve para colocar um sorrisão no rosto. Obrigado, Preta, pela participação. Bom, daqui a pouquinho a gente vê mais recados aqui. Você que está em casa pode continuar participando. Obrigado a você que já interagiu, já comentou as nossas reportagens, já sugeriu, quem sabe, algo para a gente produzir como reportagem, como entrevista. Faça parte do nosso jornalismo, viu? A gente conta sempre com você. Gente, proibir cerimônias, festejos e inaugurações de obras que ainda não estejam concluídas. Esse é o foco do projeto do vereador cachoeirense Dudu Moisés, que tramita no Legislativo, na Câmara de Vereadores. No projeto, o vereador trata a todas as cerimônias como proibidas antes da conclusão e liberação para uso da comunidade. Isso serve, inclusive, para os casos de pedras fundamentais ou marcos de obras históricas. A proposta, a princípio, Daniel, objetiva limitar o ganho político nas atividades que têm sido costumeiras em Cachoeira a partir do lançamento de alguma proposta, mas garantindo que exista, então, o lançamento da obra após a conclusão. Os detalhes a gente tem aqui com o autor, né, o vereador Dudu Moisés, que está aqui ao meu lado. Vereador, o senhor fala em moralizar, né? A gente fala um pouco sobre essa questão do ganho político, das inaugurações, das festividades a partir do anúncio de obras, que muitas vezes não se concluem, e a gente vê uma inauguração acontecendo 2, 3 vezes, que é no lançamento da obra, no cumprimento de uma etapa, na finalização da obra. De onde surgiu essa ideia? Esse é um projeto que a gente está trazendo para Cachoeira, um projeto muito objetivo, né? Eu costumo dizer aí para as pessoas que têm nos questionado, a gente trouxe de Caxias esse projeto, lá já foi aprovado, né? É um projeto objetivo que tende moralizar principalmente os ganhos políticos dentro de determinadas obras. Nós temos o exemplo do estádio, que já foi inaugurado 1, 2, 3 vezes e a obra até hoje não foi completamente acabada. Então, o objetivo desse projeto, até para as pessoas que estão nos escutando entender, é que proíbe as cerimônias de inaugurações. Quer liberar uma obra que ainda não está conclusa, por exemplo, atividades dentro do campo do estádio, pode ser liberada. Agora, tu fazer uma cerimônia para ter ganhos principalmente político e ainda aproveitando um ano eleitoral, que é esse ano que a gente está, essa é a proposta do nosso projeto, terminar com as cerimônias em obras que ainda não estão 100% conclusas. Tomando, por exemplo, as emendas impositivas, como conversamos antes. Um vereador propõe que determinado valor seja empregado em uma obra, na criação de uma sala de imprensa, por exemplo, que vai ser cumprida em 2 etapas. Existe a inauguração em 2 etapas ou não? Vou dar um exemplo. O estádio foi feito um projeto. Existe um projeto do estádio. Enquanto não concluir aquele projeto, não pode ser feita uma inauguração, que foi o que aconteceu. Vou dar um exemplo. Dentro do estádio, com uma emenda de um outro deputado, ou até mesmo de um aporte do município, o prefeito quer construir uma arquibancada. Ele vai ter um outro projeto, a partir do momento que concluir 100% daquela arquibancada, ele pode fazer uma inauguração. É um outro projeto. O exemplo do Castramóvel, que nós recebemos em Cachoeira há pouco tempo. Ele foi inaugurado sem estar apto para trabalhar. A proposta do projeto é não liberar cerimônias para projetos que ainda não foram concluídos. Bem simples e bem objetivo. Principalmente para moralizar esses atos que alguns políticos acabam se aproveitando, né? Às vezes de projetos que nem são deles, são de governos anteriores, e essa não é uma proposta para o atual governo, isso é uma proposta para todos os governos. Eu posso estar à frente do executivo
em anos mais para frente, alguém do meu partido, enfim. A gente quer terminar com aquela politicagem, ou pelo menos diminuir a politicagem, que é o que a gente tem visto aí, não só em Cachoeira do Sul, mas em outros municípios também. Com relação à aceitação dessa proposta, como é que a senhora avalia isso? Tanto aqui dentro do Legislativo, junto aos seus pares, como fora, junto à comunidade cachoeira? Ontem eu falei numa entrevista que, para mim, esse é um dos principais projetos que eu já vi nessa legislatura, né? A partir do momento que as pessoas entenderem que o objetivo do projeto é proibir a cerimônia, porque a gente tem que explicar sobre o projeto, né? As pessoas vão começar a entender que existem objetivos políticos que, às vezes, o eleitor não sabe o que está acontecendo. Para além da pessoa física, o senhor é uma representatividade política, né? E sabe como isso é importante, a visibilidade do trabalho. Seus colegas não se sentem cerceados com essa proposta? Acredito que não, né? Eu tenho falado em algumas entrevistas que essa é uma das legislaturas que mais tem trabalhado. Principalmente por essa proposta de renovação, mudou praticamente 50% dos colegas da última legislatura para essa. Aqui dentro da Câmara de Vereadores, eu vejo que os colegas são muito parceiros. Ano a ano tem terminado essa proposta da individualidade dentro da Câmara de Vereadores. Ou a gente vai fazer um trabalho em conjunto para atender a grande maioria das demandas da comunidade, ou vai acontecer de daqui a 2 anos e meio, na próxima eleição, alguns vereadores ficarem para trás justamente por querer ser um pouco mais individual e não coletivo. Tá certo, então, muito obrigada, vereador. Nunes, como o vereador deixou claro aqui, já existe uma articulação em função da aprovação dessa proposta. A gente acompanha, ela está em tramitação aqui no Legislativo em Cachoeira, vai acompanhar o desfecho e traz aqui no NT Sul nas próximas edições. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Uma boa discussão, não é? Que precisa realmente ser fomentada aqui em Cachoeira do Sul. Por vezes você tem um departamento que é inaugurado, mas aí a população fica com aquela sensação, mas não tinha sido inaugurado, já não estava em funcionamento, porque parte desse pressuposto, né? Algo que é inaugurado é algo que está funcionando, só que por vezes serviços que deveriam estar sendo oferecidos ainda não estão, e aí fica apenas aquele ganho político. Então é uma discussão que está começando. Fica também o questionamento em relação a lançamentos de pedras fundamentais, por exemplo, né? Um empreendimento que está começando, que a prefeitura apoia, né? Que o município apoia de alguma maneira, mas a discussão é importante e eu já convido você de casa a interagir também. O que você achou dessa proposta? Mande seu recadinho para a gente nas redes sociais, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. E uma das promessas do governo José Otávio Germano está ganhando forma. O pórtico de Boas-Vindas à Cachoeira, localizado na BR-153, está com ritmo acelerado de construção. A iniciativa tem como objetivo apresentar uma cidade que valoriza as suas riquezas. Anunciado ainda em 2021, o pórtico da BR-153 iniciou a etapa de construção das fundações. A intervenção é importante porque faz parte da sustentação dos postes metálicos, que vão lembrar cachos de arroz. A imagem do projeto deixa clara a proposta estipulada pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM Cachoeira do Sul. De acordo com o engenheiro civil Maurício Anton, responsável técnico pela obra, nesta etapa foram feitas as aberturas dos buracos para a montagem das formas dos blocos de fundação, bem como armações de ferro e posicionamento dos gabaritos. Agora são mais 30 dias para a cura do concreto. Vão ser 7 postes metálicos de aproximadamente 10 metros de altura, mais um tótem luminoso com 3 lados, que trarão o nome da cidade, logomarca das empresas parceiras e a descrição "Bem-vindo" para quem chega e "Boa viagem" para quem está deixando o município. Além de dar uma cara nova para a Cachoeira do Sul, a ideia do poder público é criar um novo ponto de encontro da população. Gente, Cachoeira do Sul teve ontem a confirmação de mais um óbito de paciente com a Covid-19. A vítima foi uma jovem de apenas 33 anos. Ela estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência e faleceu na segunda-feira, dia 30. Com esse óbito, Cachoeira soma 237 mortes de pessoas com a Covid desde o início da pandemia. O óbito do homem de 65 anos no domingo, também no HCB, segue como suspeito.
E um homem de 38 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, crime cometido em Cachoeira do Sul. Ele foi condenado a cumprir pena de 10 anos e 8 meses de reclusão. A prisão aconteceu na tarde de ontem, no bairro Gressler, em Venâncio Aires, por agentes da Polícia Civil, durante cumprimento de mandado de prisão. O crime foi cometido em 2015, quando a vítima tinha 13 anos. O homem foi encaminhado à penitenciária estadual de Venâncio Aires. A polícia não divulgou mais detalhes sobre o caso, com o objetivo de proteger a identidade da vítima. E o governo federal anunciou um bloqueio de 8 bilhões de reais para o orçamento em 2022. Esse movimento atinge diretamente a educação, saúde e também a ciência. O comunicado causa preocupação para os gestores da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. Se confirmar, o impacto financeiro é de 19 milhões de reais, que atinge também o campus Cachoeira do Sul. Hoje de manhã nós conversamos com o reitor da UFSM, Luciano Chu, que esclareceu o assunto de interesse do município. Isso mesmo, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul, esse bloqueio de recursos para universidades federais aqui do Brasil impacta diretamente a UFSM e, consequentemente, o campus Cachoeira do Sul, um corte de 14%, o que equivale a cerca de 19 milhões de reais a menos para o ano de 2022. Esse recurso que acaba atingindo o campus Cachoeira do Sul, que cresce a cada ano com obras, enfim, reformas. O campus ele vem ganhando uma notoriedade muito grande aqui na região. Esse bloqueio acaba atrapalhando um pouco e atrasando essas intervenções futuras. Eu vou conversar com o reitor da UFSM, Luciano Chu. Reitor, fala um pouco sobre essa diminuição de recursos. A gente conversava antes mesmo da entrevista do que acaba atingindo, de certa forma, a universidade e o impacto principalmente aqui no campus Cachoeira do Sul. Bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui falando um pouco sobre a nossa universidade, mas um tema também não muito bom. Dizer que o corte que o governo federal anunciou para as universidades, institutos federais para a ciência brasileira foi de 4 bilhões. 1 bilhão de reais foi no MEC, que nos atinge diretamente, que foi esses 14,5% que tu falaste muito bem. Desse valor, então, desse 14% afetou a nossa universidade em 18 milhões e 700 mil reais que vão deixar de ser investido na nossa universidade esse ano. Por enquanto, é um bloqueio do recurso. A gente espera ainda conseguir reverter. Esse bloqueio não se transforma num corte realmente, porque esse recurso é fundamental para nós seguir o funcionamento adequado, prestação do nosso serviço da nossa universidade. Especificamente para Cachoeira do Sul, o que vai impactar? Que nem tu falaste, o campus Cachoeira do Sul vem em plena implantação. Então, a gente está fazendo calçadas, fazendo estacionamentos e concluindo algumas obras no campus. Essas obras que estão em andamento, elas continuam, só que nós estávamos com um projeto para iniciar o restaurante universitário, também para construir um prédio de laboratórios, que isso sim fica impactado com esse corte, esse contingenciamento de recursos no momento. E outras questões também, nós tínhamos conseguido, com a força política da região e da própria universidade, 3 milhões e meio de recursos extras para a gente comprar equipamentos para os laboratórios das engenharias de Cachoeira do Sul. Só que com esse corte impactou também esses 3 milhões e meio, que passou a ficar apenas 1 milhão e meio, ou seja, 2 milhões e meio de reais deixarão de ser investidos especificamente nos laboratórios, equipamentos para os laboratórios das engenharias de Cachoeira do Sul. E também vai afetar em alguns serviços terceirizados, como corte de grama, a questão de portaria, vigilante, que vão ser reduzidos alguns serviços para que a gente consiga se adequar a esse novo orçamento. A gente também não pode esquecer que nós entramos agora no mês 6. Nós vimos executando o nosso orçamento nos 6 primeiros meses, considerando o orçamento completo, e agora foi retirado esses quase 19 milhões que a gente tem que adequar em 6 meses. Ou seja, esse corte, na verdade, é considerado que não fosse o dobro, porque eu só tenho 6 meses para adequar. Então é muito forte e vai impactar o funcionamento de toda a nossa universidade. Reitor, um fato importante que a gente precisa esclarecer é que a UFSM ela vem num ritmo de obras, porém já existe um recurso garantido. Qual obra ali no campus Cachoeira do Sul que não para, que vai ser concluído mesmo com esse bloqueio?
Na verdade, todas as obras de Cachoeira do Sul estão todas que estão sendo executadas em fase finais, elas estão sendo concluídas já. Então a gente só não vai iniciar nova obra. As obras estão ali, todos os prédios estão sendo concluídos, todos com recursos garantidos. Então a gente não vai ter nenhuma obra parada, certo? Então a gente está concluindo 2 obras que estão em fase final ali de finalização das obras. Nós estamos iniciando o estacionamento também, de calçamento, estacionamento e as calçadas. Esses vão ser todos concluídos. Ainda esse ano a gente conclui todos. Então, o que vai acontecer, a gente não vai iniciar nenhuma obra a mais, pelo menos nesse ano, nenhuma obra a mais. Por mais que existe uma necessidade de iniciar o restaurante universitário, que o restaurante universitário hoje está operando onde é uma lancheria improvisado, que não é o adequado para atender os nossos estudantes, para a demanda que a gente tem, e também um prédio específico para laboratórios. Essas seriam as nossas 2 demandas que a gente gostaria de estar iniciando, pelo menos com os projetos, esse ano, que nós vamos ter que esperar um momento mais adequado, que a gente tenha recursos e autorização do MEC para poder fazer essa implantação dessas 2 novas obras. É importante destacar que esse bloqueio do governo federal é de 8 bilhões e atinge a educação, a saúde e também a ciência, esse anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Reitor, outro questionamento envolvendo a Casa do Estudante. Ela estava praticamente concluída a última visita que eu fiz até o campus, até conversei com o professor Rogério Brites, que era o diretor na época. A Casa do Estudante, ela tem a possibilidade de reduzir o número de ocupantes diante desse corte? Não, a Casa do Estudante não está concluída, vai receber os nossos estudantes. Normalmente, os restaurantes, qual é a sua capacidade máxima, eles vão ter com relação ao direito às refeições no nosso restaurante universitário, o que vai ser impactado, sim, algumas bolsas para estudantes, que são importantes para manter o estudante na cidade, mas esse estudante que vem de fora, são bolsas de pesquisa, bolsas permanência, auxílio material. Essas sim podem ser afetadas ainda esse ano. As projeções nossas, que o recurso para pagamento das bolsas não vão até o final do ano. Então, os nossos alunos provavelmente vão ter interrupção do pagamento das bolsas, talvez nos últimos 2 meses desse ano, se não houver uma reversão desse bloqueio dos recursos da nossa universidade. Isso não só para o campus Cachoeira do Sul, para todas as nossas unidades, as bolsas, a gente não consegue garantir as bolsas até o final do ano, porque o recurso para assistência estudantil, ele já não era suficiente. Ele não era suficiente. A gente sempre complementava em torno de 8 milhões de assistência estudantil na nossa universidade, só que esse ano, agora, com esse bloqueio, esse recurso extra que a gente coloca na assistência estudantil, nós não vamos ter disponível, porque ele foi bloqueado. Então, a gente não vai poder complementar a assistência estudantil e, com isso, sim, nós temos um cenário bem difícil em relação às bolsas. Mas a alimentação e a moradia para os alunos de baixa renda, os alunos BSE, que têm um benefício socioeconômico, esses vão ser garantidos. Esses a gente não vão ser prejudicados, alimentação e moradia. Reitor, são 19 milhões a menos já programados para o ano de 2022, se manter esse bloqueio. Como fica o planejamento para 2023? A UFSM começa a olhar com atenção o próximo ano, talvez um ano mais com o pé no freio com essa questão envolvendo o recurso? Exato. A nossa grande preocupação é essa discussão junto com o Congresso Nacional, com a lei orçamentária para 2023. Que se ela trabalhar nessa mesma ordem desse ano, ela vai começar a estagnar a universidade. A gente não vai conseguir fazer as ampliações necessárias e não vamos nem conseguir manter os serviços que a universidade faz, os projetos de pesquisa, de extensão e a qualidade do ensino. Então, nós, a partir de agora, a gente segue lutando para recompor o orçamento desse ano e já articulando junto com o Congresso Nacional a lei orçamentária para 2023. Esse é um ano eleitoral, um ano complexo para se discutir com o Congresso, então a gente tem que esperar o Congresso ainda ser recomposto para talvez lá por novembro a gente começar uma discussão mais forte para que a gente garanta um recurso para a educação, ciência e tecnologia para o nosso país, que todos eles nos afetam diretamente. Esse corte que houve na CAP, CNPq, nos institutos de pesquisa nos afetam também, que muitos dos nossos projetos são financiados por esses órgãos de fomento e com recurso reduzido, reduz bolsas de iniciação científica, reduz bolsa de mestrado e doutorado também. Então, afeta o todo a universidade. Tá certo, reitor. Obrigado por nos atender, esclarecer esse assunto, de certa forma, um pouco complicado para a educação aqui do Rio Grande do Sul, atingindo a UFSM e, consequentemente, o espaço aqui em Cachoeira do Sul.
Eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente está com os telespectadores nos escutando, nos vendo, de pedir apoio da nossa comunidade, que converse com suas lideranças, converse com seus representantes no Congresso Nacional, com as lideranças da região, pedindo para a recomposição desse nosso orçamento tão importante para nós mantermos a universidade funcionando com qualidade. Então, a gente pede a todos que se mobilizem em defesa da educação, da ciência e tecnologia no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui falando um pouco sobre a nossa universidade e a relação com Cachoeira do Sul. Ok. Daniel, assunto complicado, bloqueio de contas envolvendo a educação, atingindo as universidades federais em todo o Brasil, a UFSM atingida, vai ser um orçamento mais reduzido, 19 milhões a menos para o ano de 2022. A gente fica na torcida que isso não impacta de certa forma tão forte as intervenções aqui no campus Cachoeira do Sul diante desse bloqueio anunciado pelo governo federal. Eu volto com você. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Informação realmente preocupante para a educação em Cachoeira do Sul, para a UFSM. E a pergunta que fica é: as lideranças aqui da região, do Congresso Nacional, deputados federais, senadores daqui do Rio Grande do Sul, qual será o posicionamento sobre este tema? Espaço aberto aqui para os eventuais pronunciamentos. Bom, nós vamos ver recadinhos dos nossos telespectadores. Mais uma vez a gente começa aqui pelo Face. Está com a gente a Lucimere Beck. Lucimere, boa tarde, obrigado também pela companhia. A Vera Lúcia Barbosa, o Jean Ribner está elogiando aqui o projeto de lei do vereador Dudu Moisés, que proíbe a inauguração de obras sem que essas obras estejam acabadas, concluídas, que o serviço já possa começar efetivamente a ser prestado. Projeto que está na Câmara de Vereadores em Cachoeira do Sul em tramitação, não está aprovado ainda. Quem também participa com a gente é o Jones Martins. Ótimo projeto, o povo está cansado de promessas que não se concretizam, né? Obrigado, Jones, pela participação. Vamos agora para a tela, mensagens do nosso WhatsApp, que eu faço questão de reiterar o número 51997697129, número na telinha para você já salvar e interagir com a gente. O Luciano Fortes, nossa cidade tem muitos artistas de qualidade, parabéns pela reportagem. Parabéns para o Juba. Obrigado, Luciano, pela participação. Daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar disponível lá no nosso site para quem perdeu a reportagem de abertura aqui do NT Sul. O João tá mandando mensagem pra gente. Com esse frio, só o fogão a lenha. Fogo o dia todo, tudo quentinho na hora, diz aqui o João. Obrigado, João. Grande abraço aí, né? Um ótimo dia. Tá frio realmente, fogão a lenha chega em boa hora nesse frio aqui do Rio Grande do Sul, né? Cibele Pereira, terra amada, terra querida, saudades de Cachoeira do Sul. Obrigado, Cibele, pela participação com a gente aqui na Novo Tempo. Bom, última coisa que a gente vai mostrar, último conteúdo, é o resultado da nossa enquete lá no nosso Instagram, @tvcachoeira, sobre o amanhecer gelado com geada em Cachoeira do Sul. A pergunta era, tá feliz com o frio? Olha só, 41% dos nossos internautas responderam que adoram o frio, 59% dizendo que odeiam o frio. Bom, gostando ou não, ele está chegando, é importante que a gente se agasalhe, né? Cuide bem da saúde nesse período mais gelado do ano, especialmente no Rio Grande do Sul. E o jornal está terminando, mas no nosso site você encontra outras notícias e também pode rever todas as reportagens, os quadros também exibidos aqui, tvcachoeira.novotempo.com. E amanhã o NT Sul está de volta com mais notícias aqui de Cachoeira. É o meio-dia e eu espero por você. Uma ótima tarde, fique com a Novo Tempo, até amanhã. Tchau!